Oi pessoal, meu nome é Leandro Luiz Paulo, eu sou operador de Direito Penal e Direito Processual Penal. Hoje eu quero tratar de um assunto que é muito discutido e pouco difundido. Muitos colegas vêm me perguntando a respeito de execução criminal. Mais propriamente dizendo sobre o BI. O que é o BI? O BI é o Boletim Informativo do Preso. É um documento que foi criado através da Resolução 115 do ano de 2003 pela Secretaria de Administração Penitenciária. Muitos colegas ocorrem dificuldade a ter acesso a esse documento. Por quê? Primeiro de tudo, porque a lei é omissa em relação a prazo. A Lei de Execuções Penais, a LEP, ela não faz menção a um prazo definido a esse boletim informativo. Aliás, ela nem faz menção ao boletim informativo, porque esse documento é um documento que ele é pertinente às execuções de São Paulo, do estado de São Paulo, tá? Não é um documento em todo o Brasil. Cada estado estabelece uma forma diferente de elaborar documento referente ao comportamento carcerário dos seus presos. Então começa daí. Essa mesma resolução ela faz referência ao prazo de 20 dias, até 20 dias. O problema é que os próprios presídios eles não costumam respeitar essa resolução que ela é criada pela própria Secretaria de Administração Penitenciária, né? E pior, se o preso tiver respondendo a um processo de sindicância, ou seja, se ele for suspeito de cometimento de uma falta grave ou de um procedimento, um processo administrativo qualquer, os diretores de presídios negam o BI, porque não vai constar nem que ele cometeu, nem que ele deixou de cometer alguma falta grave. Ou seja, o boletim do preso vai acabar saindo limpo, né? E ocorre que posteriormente pode ser julgada como procedente a falta disciplinar, né? Como que agir num caso desses? Primeiro, que é função do Estado julgar se houve ou não falta grave. Assim como instaurar o procedimento disciplinar, esse procedimento disciplinar ele deve obedecer a um princípio da razoabilidade. Ele deve ser julgado o quanto antes, o mais rápido possível, porque ocorre que pode haver um prejuízo na execução do apenado, né? Pode interferir muito na execução do apenado pertinente a pedido de progressão de regime. Então, o que o advogado deve fazer? Primeiro de tudo, você deve ir com a sua procuração embaixo do braço e com pedido referente ao acesso a esse BI. Você já chega no presídio, já protocola direto no cartório do presídio, já faz um pedido já na hora, já explica a urgência daquele documento, que o documento vai ser anexado ao pedido de progressão de regime, né? No caso, pode ser a uma liberdade condicional, a uma saída temporária, enfim. Mas você já explica, né, para aquele funcionário da administração penitenciária a urgência do documento, né? Que aquele documento ele vai ter que ser anexado ao pedido. Só que você não vai ficar esperando que a boa vontade do diretor do presídio, porque muito provavelmente ele não vai respeitar esse prazo e o seu pedido vai acabar sendo prejudicado, ou melhor, o seu cliente vai acabar sendo prejudicado. Para que isso não aconteça, eu vou dar uma dica, e é uma dica que eu costumo fazer e sempre dá certo. Aliás, tem que dar certo porque parte de um princípio de legalidade. Você vai fazer esse procedimento que eu acabei de explicar e, paralelamente, você vai se dirigir a várias execuções criminais e vai fazer normalmente o seu pedido pleiteando a progressão de regime, vamos supor assim. Só que você vai protocolar direto com o magistrado, vai explicar tudo o que ocorreu, que o seu cliente está respondendo por um procedimento disciplinar, né, administrativo, enfim. Pode estar ocorrendo que houve uma rebelião, às vezes o seu cliente, simplesmente pelo fato de estar preso, ele está respondendo junto com os demais. E ocorre que ele pode não ter participado dessa rebelião, né? Não são todos os presos que participam da rebelião. Na verdade, é uma minoria que toma a frente dessas rebeliões que vocês estão acostumados a ver na televisão, nos jornais, né? E acaba envolvendo
toda a massa carcerária. Então, o que você vai alegar junto ao magistrado? Tudo o que ocorreu, que não houve ainda, né, instaurado o procedimento, que está sendo apurado, enfim, e que você já pediu, e por uma questão administrativa esse boletim informativo ainda não está disponível. De forma que você vai anexar ao pedido, ao invés do boletim informativo, o protocolo do pedido, e vai deixar nas mãos do magistrado para que ele, num prazo de mais ou menos 48 horas, é o prazo de praxe que os magistrados pedem, né, para poder fazer o pedido ele mesmo para o presídio, para o diretor. Aí não tem como o diretor negar, é um pedido do juiz, né? Aliás, é uma ordem do juiz que forneça as informações pertinentes. Ou seja, em 48 horas o presídio vai ter que disponibilizar o boletim do preso e esse boletim provavelmente vai estar limpo. Aliás, provavelmente não, certamente que ele vai estar limpo, não vai constar nada, porque cabe ao magistrado fazer o julgamento de valor se é ou não uma falta grave, uma falta disciplinar. Desculpa, deu uma tremidinha aqui na câmera, mas normal, tudo ok. Então, pessoal, o que acontece? Você fazendo esse pedido e o magistrado ele vai ser obrigado a julgar. Se ele indeferir por uma questão de, doutor, eu indefiro, ele vai ter que, ele vai ter que especificar o porquê, né, que ele indeferiu o seu pedido. E ele especificando que foi porque o preso responde a um procedimento de falta disciplinar e tal, e que ainda não foi julgado, ele é precedente não só para um agravo de instrumento, mas também para um habeas corpus. Não só para um agravo de execução, mas como também, principalmente, para um habeas corpus. Ele não pode negar um pedido por um processo, um procedimento administrativo que ainda está em andamento. Então, você que é advogado já sabe, quando o magistrado negar por falta de boletim informativo, habeas corpus. Tá aí a dica, pessoal. Um abraço e até a próxima.